Eles saem de Babilônia pela liderança de Zorobabel, nascido na Babilônia, e Josué. A primeira coisa que Esdras vai relatar que foi edificado e colocado no seu lugar em Jerusalém, Esdras 3:3. Firmaram o altar sobre as suas bases. E o versículo diz assim: e ainda que estando sob o terror de outros povos, ofereceram holocaustos ao Senhor. Você vê que coisa impressionante esse versículo, irmão. Porque esse versículo de novo fala de algo, humanamente falando, ridículo. Esse povo estava saindo da Babilônia e indo para uma terra do nada, exposta a feras. Isso também o livro de Deuteronômio vai nos dizer, nos ensinar, antes que acontecesse, que aquelas cidades elas foram habitadas por feras. Quando o povo entrou em Canaã, eles tiveram que expulsar inimigos e feras também, e irem habitando naquelas cidades e povoando aquela nação. Quando eles saíram de Jerusalém e ela foi destruída, da mesma maneira aquilo se tornou um lugar deserto, ocupado por feras, expostos a inimigos de toda sorte. E esse povo volta para lá. A primeira leva de cativos, sob a liderança de Zorobabel, o que eles fazem? Qualquer líder com o mínimo de bom senso diria assim: precisamos nos proteger. E nós vamos começar essa grande obra aqui, edificando os muros em volta de Jerusalém. Não é essa a lógica militar? Mas não foi isso que eles fizeram. Porque aí não estava em jogo a lógica militar. Um povo que deixou Babilônia e foi para Jerusalém em função de uma única coisa: o nome de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus. O nome de Deus, a glória de Deus e a vontade de Deus estavam em Jerusalém. E aqueles que deixaram Babilônia, deixaram exclusivamente por causa dessa tríade: o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. Eles saíram voluntariamente. Sair de lá era uma situação de loucura. Eles deixariam tudo isso que nós falamos: prosperidade material e liberdade religiosa. O conceito de sinagogas foi inventado na Babilônia. E eles tinham inclusive sinagogas de associação de classes. Por exemplo, sinagoga de mercadores, sinagoga de pedreiros, sinagoga de ourives, porque era uma ideia puramente humana. Sinagogas de associações de classe. Então eles tinham aplacado a sua consciência religiosa, mas aquele não era o culto segundo o coração de Deus. Então, quando eles deixaram Babilônia, deixaram exclusivamente em função dessa tríade, que sempre anda junta: o nome de Deus, a vontade de Deus e a glória de Deus. E foram para essa cidade nessa condição. E chegando lá, altar sobre as suas bases. E ofereceram holocaustos ao Senhor. Sabe, baseado em qual princípio? O princípio é simples e profundo. Eles entenderam, como povo da aliança, que se a relação deles com Deus no altar estivesse correta, eles não precisariam temer os seus inimigos. Não é um princípio tremendo, irmãos? Nós não precisamos edificar fortalezas ao redor de nós, se nós temos uma relação acertada com o nosso Deus em Cristo Jesus. Eu serei ao redor deles como um muro de fogo. Você se lembra da palavra dos profetas? Então eles colocaram o altar sobre suas bases e continuaram expostos. Irmãos, esse povo até quando caminhava pelo deserto, marchava de uma maneira louca aos olhos do mundo. Caminhavam no deserto, expostos da mesma maneira a tudo. E quando eles iam se acampar, tenda da congregação no centro, a arca da aliança no centro, 3 tribos no norte, 3 no sul, 3 no leste, 3 no oeste, em cruz, todas as cabanas voltadas para o centro e de costas para os inimigos. O que os irmãos acham? Essa não é uma maneira de se acampar, né? Humana. Essa é uma maneira divina de se acampar, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então, como esses princípios são maravilhosamente vistos na história do povo de Deus da velha aliança, porque Deus é um só, e a Bíblia não é um livro de histórias. Tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15:4. Para que pela paciência e pela consolação das Escrituras
nós tenhamos esperança. Então, irmãos, esse povo volta nessa primeira leva com Zorobabel e Josué. Há muitos princípios envolvidos aí, não vamos entrar neles. Depois, a segunda leva com Esdras. Sabe o que significa o nome Esdras?